diz respeito à ementa da CPI, o relatório é absolutamente contundente e claro. O nosso escopo apresentado nessa casa era descobrir e desmantelar as clínicas clandestinas de aborto no estado do Rio de Janeiro. E nós fizemos. A votação de hoje foi interessante. Primeiro porque a gente apresentou o relatório final da CPI como uma proposta efetiva. A CPI falava de dois assuntos. O primeiro era as pessoas envolvidas e que financiam aborto no estado do Rio de Janeiro, e a segunda, a distribuição de remédio abortivo de forma ilegal e a fabricação. Descobrir isso, nós fizemos. Esse é o primeiro ponto. O relatório ele atende a esse apontamento. O segundo ponto é a emenda que foi apresentada. Um dos resultados do relatório, no final do relatório, nós fizemos uma proposição de um projeto de lei, que na verdade foi de intenção do próprio presidente da CPI. Ele deu entrada pedindo que todos os abortos, inclusive os abortos espontâneos, reconhecidos nos hospitais públicos, quando uma mulher chega num hospital de uma rede e diz, olha, eu abortei espontaneamente, e que esse aborto fosse comunicado à autoridade policial. E alguns deputados realmente estão debatendo esse tema. Então eu aceitei que a emenda fosse apresentada porque isso melhora o projeto, isso aprimora. Para citar um exemplo, eu conversei com um deputado que tem muita experiência na área policial. Ele disse, mas eu concordo plenamente, sou contra o aborto. Mas nesse caso específico, vamos levantar o fato de que se, por exemplo, um hospital manda para um delegado um caso de aborto espontâneo, se o delegado tiver o ímpeto de abrir um inquérito contra a mulher, ele pode fazer e vai acabar pegando uma mulher fragilizada por um aborto espontâneo e ela vai ser chamada pela delegacia a responder o inquérito. Ele tem razão. Então, ponderar algumas questões para melhorar e aprimorar o projeto, essa é a hora. Então ele fez esse apontamento. Não é melhor, ao invés de autoridade policial, autoridade de saúde, como por exemplo a Secretaria Estadual de Saúde, apontamentos que outras deputadas, inclusive médicas, fizeram. Ok, o parlamento serve para isso, para aprimorar. O que a gente não vai jamais aceitar é que se autorize abortamento no estado do Rio de Janeiro, até porque essa legislação é do Congresso Nacional. Mas o que me chamou a atenção foi nos discursos acalorados, um deputado dizer, inclusive olhando para mim, me impedindo inclusive de fazer o à parte, quando ele efusivamente dizia, as mulheres defendem o seu corpo e têm o direito, afinal de contas o machismo mata. Fiquei pensando, o feminismo também mata. O feminismo mata. E por que o feminismo mata? Porque ao decidir plenamente, essas mulheres ao decidirem pela uma isenção plena da sua, né, eu tenho a vontade e o corpo é meu, ela mata o outro que está vivo, que é a criança. Então a pergunta que eu queria ter feito para aquele deputado é, Vossa Excelência diz do direito das mulheres, e elas os têm. E as crianças? Qual é o direito delas? Qual é o direito da vida delas? Eu preciso ouvir essa resposta. E essa resposta eles não dão. Então, o projeto voltará à pauta, o relatório recebeu uma emenda, essa emenda vai ser votada, eu acredito que a gente vai conseguir aprimorar, e o relatório final deve ser aprovado. Mas eu faço um desafio, e eu fiz hoje o desafio para alguns deputados. Se a CPI, esta CPI que tinha esse escopo, não deu cabo da situação, porque a gente tem que falar, nós temos que ouvir as mulheres sim, nós precisamos falar da saúde pública, vamos debater o tema, para ouvir a sociedade, para ouvir a mulher sim, a mulher estuprada, a mulher que é vitimada, ouvir as mulheres que são a favor do aborto e as que não são. Vamos ouvir as mães que têm 5 filhos e que, se pudessem, teriam 10, e que só optam pelo aborto porque o Estado é omisso. Vamos ouvir essas mães e vamos dizer a elas que, na verdade, a nossa obrigação não é dar a elas o aborto, é dar a elas saúde. Então, em homenagem a elas, nesse mês da mulher, nós queremos presentear as mães de verdade com saúde, com pré-natal decente, com qualidade, educação para que ela possa levar o melhor para os seus filhos. Então eu proponho um desafio aos deputados que foram contra esse relatório, porque ele tinha um objeto. Eu, como vice-presidente da CPI, obedeço, obviamente, às orientações do colegiado. Agora, se querem trazer essa pauta para casa, eu sou o primeiro a assinar uma comissão para ouvir, inclusive, aqueles que fazem críticas ao nosso relatório. E nós vamos levantar na população quem verdadeiramente está falando em defesa da vida da mulher.
Porque, em sua maioria, as que estão hoje defendendo o aborto não defendem a vida da mulher, defendem o seu desejo principal de não ser mãe. Ou ser mãe a hora que bem entender. A que custo? Matando a vida. Se isso é defender a vida da mulher, eu discordo. Por várias razões. Ideológicas, no fundo do meu coração e no meu direito de ser cidadão, também religiosas, mas como um advogado, um estudante do direito, sob a égide da lei. Essa mulher tem direito sim sobre o seu corpo, mas a partir do momento em que há um outro ser dentro dela, este corpo também é dele. E eu vou defender isso o resto da minha vida. Enquanto aquele ventre gerar vida, gerar alimento, oxigênio, e que essa criança dependa desta realidade, desculpe, esse corpo não é só dela. Essa casa também é dele. E é como se ele pudesse gritar dizendo: ei, alto lá, essa casa é minha. Não posso ser despejado assim. Então aqui não é romantismo. Eu desafio os deputados que foram contrários e que fazem esse debate a abrir o debate conosco aqui na casa. Chamar as mulheres, em sua maioria as deputadas da casa, vamos debater a segurança da mulher, a violência, o estupro, vamos debater a ausência de saúde pública, a falta de educação, mas vamos trazer também a verdade, porque quando nós entrevistarmos aqui as mulheres, eu quero afirmar por conhecimento, porque se hoje estes homens, esses deputados dizem que nós, ao defendermos a vida, calamos a voz das mulheres, eu quero dizer que por testemunho próprio eu conheço a voz das mulheres. Eu conheço a voz das mulheres que lutam pela vida. Eu conheço a voz das mulheres que queriam ter mais filhos. Eu conheço a voz das mulheres que são agredidas pelos seus maridos e não queriam que a vida fosse assim, mas jamais abririam mão da vida do seu filho se pudessem. Eu conheço essas vozes por testemunho. Eu conheço, minha família conhece, o meu mandato conhece. Então, a essas mulheres, o nosso respeito. Essas mulheres, o nosso presente de Dia das Mulheres, porque elas merecem como presente vida.